Fala pessoal, vou falar para vocês sobre escala numérica, tá? E dar um exemplo aqui com medidas lineares e medidas de superfície. Então, em termos de aplicação. Vamos lá. Então tem aqui a escala numérica, tá? Então tem a escala numérica. Essa escala numérica, tá? Você pode ou simplesmente você colocar aqui, ó, escala. Você pode abreviar como ESC, tá? De escala. E vou chamar aqui de E também. Então a escala ela é dada por uma relação entre uma medida gráfica e a sua equivalente, né, de medida gráfica entre dois pontos, tá? Por exemplo, e sua equivalente lá no terreno que eu vou chamar de D. Então a gente sabe que aqui, olha só, é o numerador. E você vai colocar aqui, ó, que é a parte gráfica. Tá? Normalmente você mede em centímetros, não é isso? Essa parte gráfica, você pode ter aqui uma planta topográfica, uma carta topográfica, o mapa, não é isso? Então a gente pode ter isso aqui, ó. E como a gente pega aqui, esse daqui é o denominador, vou colocar aqui, ó, é o real barra campo, é o que você mede lá no campo. Normalmente você mede metros. Então tá. Então é a relação, olha só, entre a parte gráfica e a parte real. Então se você tiver aqui, tá, uma planta topográfica, tá, e você pegar ponto 1 aqui e o ponto 2, tem uma distância de 1 para 2, então a distância gráfica, né, seria o Dzinho. Eu tenho um equivalente 1 para 2 no real. Então aqui, gráfica, tá? E aqui o mundo real, aqui, ó. Tá? Você tem lá no campo lá esses dois pontos materializados lá, olha só, tá? Ponto 1, ponto 2. E aí fiz o que? Olha só, eu utilizei a escala para pegar do real e trazer aqui para a parte gráfica, não foi isso? Foi isso que eu fiz. Então assim, eu falei o seguinte, pô, eu vou ter que reduzir, eu apliquei uma escala de redução, porque eu peguei uma medida real e trouxe aqui para o papel, para o desenho, tá? Que pode ser uma planta, uma carta, um mapa, enfim. Tá certo, pessoal? Então, você fala o seguinte, pô, outra coisa aqui que a gente tem é que, né, a escala você pode trabalhar como sendo o desenho, que é o que? A parte gráfica, o Dzão, que é equivalente lá no terreno, é igual ao que? 1 sobre M, onde M é o título da escala, o módulo da escala, não é isso? Então a gente tem essa relação aqui, ó, não é? Agora, veja bem, você mede no real e quer colocar aqui no gráfico. Então tem que usar uma escala de redução. Veja bem, escala, igual eu coloquei aqui, é dado por isso daqui, ó, Dzinho sobre Dzão. Então, olha só, isso daqui é o que eu chamei de escala. Então, escala é igual a 1 sobre M. Aí você fala assim, pô, beleza, 1 sobre M, que pode ser dado na forma de fração ou de proporção, né? Aqui está na forma de fração. Fala assim, pô, beleza. Como que isso daqui vira isso? Simples. Você vai fazer o seguinte, ó. Se eu fizer aqui escala é igual Dzinho sobre Dzão.
Se você dividir isso daqui, olha só, o Dzinho, dividir por Dzinho aqui e dividir por Dzinho aqui, não muda nada. Só que isso daqui, olha só, Dzinho sobre Dzinho dá 1. Opa, dá 1. E Dzão sobre Dzinho dá M. Tá? Dá M, que é o título da escala. Aí se você fizer essa relação aqui também, olha só, multiplicar em cruz, dá o seguinte, ó. Dzinho vezes M, ó, esse vezes esse, ó. Dzinho vezes M, que é o título da escala, é igual ao quê? Dzão. Não é isso? Então, o que é o M? O M vai ser igual Dzão sobre Dzinho. Ué, olha só. Isso daqui é igual a isso. Tá? Isso daqui é igual a isso. Que é igual a M. Tá certo? Então, é assim que você vai analisar. Agora, olha só. Se eu pegar aqui, ó. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui, que essas unidades aqui tem que ser as mesmas. Tipo, se for centímetro aqui no desenho, aqui vai ter que ser centímetro, tá certo? Eu não posso misturar centímetro com metro, tá? Ou você leva tudo para centímetro ou leva tudo para metro, tá? Você escolhe. Então, vamos supor que você, tá? Vamos supor aqui que você tenha ido lá no campo, tá? Você foi lá no campo e mediu a distância horizontal do ponto 1 para o ponto 2 e tenha sido lá 320 metros, tá? 320 metros. E vamos supor que você esteja desenhando na escala de 1 para 1000. Então, escala, tá? Que é o Ezinho, que pode ser dado na forma de proporção ou fração. Vou colocar aqui ó, na forma de proporção. 1 para 1000. Não é isso? É isso. Quando eu faço isso daqui, olha só. Você fala o seguinte, pô, 1 para 1000. Então, você está querendo o seguinte, eu quero saber no desenho. No desenho, na parte gráfica. Quantos centímetros, tá? Corresponde a 320 metros na escala 1 para 1000. Eu quero saber quantos centímetros. Então, distância horizontal de 1 para 2 na parte gráfica, tá? E aqui eu posso chamar aqui, ó, real. Então, olha só, você pode usar esta relação. Você pode usar essa relação aqui, ó. Vamos utilizá-la? Dzinho, ó, Dzinho, que é o que eu quero, sobre Dzão, que é o valor real. É igual a 1 sobre M. 1 sobre M, o que é? É escala. A escala é 1 sobre M. Então, olha só. Vai ser Dzinho, que eu quero, tá? Que é a distância horizontal de 1 para 2 gráfica, sobre o Dzão. Dzão é o que? A distância real. Distância horizontal de 1 para 2 real. É igual a 1 sobre M. Não é isso? Olha só. Então aqui a gente faz o seguinte, ó. Quem que é a distância horizontal gráfica de 1 para 2? Vai ser igual, olha só. Vezes, vou fazer passo a passo. Vezes M é igual distância horizontal 1 para 2 real. Então, distância horizontal de 1 para 2 gráfico vai ser igual a distância horizontal de 1 para 2 real sobre M. Tá? O M, olha só, não é escala 1 para alguma coisa? Então, 1 para M. 1 para M. Então, M, o título da escala é igual a 1000.
tá certo? Então, olha só. Fazendo aqui, vou substituir, olha só. Quem que é a distância real? 320 metros. 320. Dividido por quanto? Por 1000. Olha só. Isso daqui é dimensional. Tá? 1 centímetro, 1000 centímetros. 1 metro, 1000 metros. Aqui é metro. A distância gráfica, olha só. A unidade disso aqui vai ser igual à unidade que eu colocar aqui para a distância real. Então, eu tenho, olha só, distância horizontal de 1 para 2 gráfico vai ser igual ao quê? Vou pegar aqui, olha só. 320 dividido por 1000. 0,32 metros. Mas eu vou passar para centímetros, porque eu meço em centímetro. Então, vou colocar aqui, ó, 0,32, olha só, 0,32 o que? Metros. Aí você vai passar o que? Distância horizontal 1 para 2, gráfico, que eu quero passar para centímetros. Então, metros, olha só, metro, decímetro, centímetro. Então, dá 32 centímetros. Não é isso? Você não mede aqui na sua régua aqui, olha só, eu quero 12, por exemplo, aqui, ó. Aqui seria o que? 8,5 o que? Centímetros. Não é isso? Você não fala o seguinte, ah, aqui tem, por exemplo, aqui tem 85 milímetros. Você fala 8,5 centímetros. Então eu já coloco aqui em centímetros. Tá certo? Aí você fala assim, pô, mas eu não queria usar essa fórmula, essa equação aqui, essa relação. Então você faz o seguinte, ó. Você vai pensar assim, ó. Aqui, né, 1 centímetro equivale a 1000 centímetros. Ou se eu tiver aqui, ó, 1 metro equivale a 1000 metros. Ou, então se aqui for, olha só, 1 centímetro, eu tenho 1000 centímetros no terreno. Aí eu passo centímetro para metros. Então, 1 centímetro, olha só, 1 centímetro no desenho, que é a parte gráfica, eu tenho quantos milímetros, quantos centímetros no terreno? 1000. Mas eu vou passar esse 1000 centímetros para metro. Então, eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. Então, eu tenho 10 metros o quê? No real, lá no campo, tá? Eu tenho 10 metros lá no campo. Tá? Então, beleza. 1 centímetro, na escala 1 para 1000, 1 centímetro eu tenho 1000 centímetros no campo, ou 10 metros. E aqui eu tenho o que? 320 metros, o que? Então, em 320 metros lá no campo, eu tenho X centímetros aqui no desenho. Então, X vai ser igual ao que? 320 metros vezes 1 centímetro dividido por, olha só, não é 10 metros vezes X? Então, dividido por 10 metros. Ó. Corta isso daqui, corta isso daqui. Vai sobrar só centímetros. Ó. Corta aqui, corta aqui. Então, X dá o que? 32 centímetros. Tá? Você pode fazer desta forma também. Então, olha só. 1 centímetro tem 1000 centímetros no terreno. Mas 1000 centímetros no terreno equivale a 10 metros. Né? Eu simplesmente passei o valor em centímetros para metros. Tá certo? Então, foi isso que eu fiz. Então, em 320 metros, eu tenho X, que é a parte gráfica. Ó, um desenho, né? Aqui é real, aqui desenho. Tá certo, pessoal? E isso daqui, olha só, aplicado a parte... A gente aplicou aqui em medidas lineares. Agora, vou gravar um próximo vídeo, para não ficar longo esse daqui. Vou colocar na descrição o link do próximo vídeo na descrição desse vídeo aqui. É aplicado a escala a parte superfície, né? Se eu calcular uma área, né? Se isso aqui fosse 220 centímetros quadrados, quanto que vale isso aqui no real? Tá certo? É isso que eu vou fazer aí no próximo
vídeo. Espero que tenham entendido, tá? Qualquer dúvida aí, deixa no pergunta aí, ou qualquer dúvida, comentário, fique à vontade aí para deixar aí o seu posicionamento aí no espaço adequado para isso. Um abraço, até mais, isso aí.